noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e com a sua família. Nós queremos, nesse momento, abrir a palavra de Deus e estudar esta palavra que é viva, que é eficaz, que é a nossa vida. E nós vamos então ler nesse momento na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. A mensagem citada, o texto citado nos fala o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós vamos falar sobre o sacrifício de Cristo, que é perfeito e eficaz. O sacrifício de Cristo, então, é perfeito e eficaz na salvação do pecador. Quando Deus tratou-se com o povo de Israel, ele então instituiu para os judeus um sacrifício de animais, e quando eles pecavam, levavam o animal ao sacerdote e ele sacrificava para que o seu pecado fosse então perdoado. Não era um perdão eterno, completo, mas era a maneira de Deus se relacionar, de perdoar o povo de Israel. E então, quando Cristo veio ao mundo, ele realizou o sacrifício verdadeiro, o real sacrifício que realmente veio para solucionar o problema do pecado nas nossas vidas. E é isso que nós vamos ver nesse momento, diante da palavra de Deus, ver o que ela realmente nos faz. Vamos destacar alguns pontos importantes, e o primeiro é que o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz, porque ele ofereceu sua vida a Deus. Deus exigia, nós, como pecadores, temos uma dívida com Deus, e essa dívida, Deus então veio cobrá-la, e nós não podíamos pagar, e Cristo então assumiu realmente essa dívida e então pagou na cruz a dívida que era nossa. Deus então exigiu que essa dívida fosse paga e nós não podíamos pagar. Por isso Cristo, no plano de Deus para salvar os homens, ele assumiu a nossa dívida e morreu na cruz em nosso lugar. Realizou esse sacrifício em nosso lugar. Mateus 28, Mateus 20, 28, fala que Jesus, então, ele deu a sua vida em resgate de muitos, daqueles que creem nele. Nós lemos isto e a palavra nos fala o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele ofereceu a sua vida a Deus para que
a nossa dívida pudesse ser paga. E ele então veio para nos resgatar da condenação do pecado. E ele o fez lá na cruz do Calvário, no seu sacrifício. É por isso que o próprio Jesus declara em João 10, versículo 17 e 18, falando a respeito desse sacrifício que ele ofereceu a Deus. Então ele declara o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai, disse o Senhor Jesus. Então ele entregou, deu a sua vida nesse sacrifício que Deus exigia para o pagamento da nossa dívida ao Senhor. A dívida é que Deus nos fez o homem perfeito, mas ele pecou. E ele não tinha agora condição de cumprir a lei, e a lei então amenizava o problema do homem sacrificando os animais, mas tinha que ser realizado um sacrifício perfeito e real, verdadeiro, para que pudesses agradar a Deus, satisfazer a Deus. E agora Jesus então entregou a sua vida para ser sacrificada, para então pagar a nossa dívida. Em segundo lugar, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz, porque ele é realizado por nós, ele é vicário, ou seja, Cristo nos substituiu. Se eu morresse pelos meus pecados, não resolveria nada, porque era uma questão de justiça, porque eu morreria, mas morreria sem receber realmente resultado, né? Bênção dessa morte. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem e assumiu o nosso pecado e morreu então em nosso lugar. Ele nos substituiu. A morte era nossa, o pecado era nosso. A cruz também deveria ser nossa, porque ele morreu a nossa morte ali na cruz do Calvário. Então, a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 3,15, o apóstolo Paulo falando sobre isto, ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos substituindo em nosso lugar, segundo as Escrituras. E Hebreus também nos fala no capítulo 10, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então Jesus ofereceu, e o seu sacrifício é único e autossuficiente, e é eterno. Não precisa mais de sacrifício, eu não preciso mais fazer sacrifício para receber o perdão dos meus pecados. Eu tenho que crer, eu tenho que receber Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. Então ele se tornou, diz a Bíblia, maldição por nós, morrendo, assumindo o nosso lugar, assumindo o nosso pecado e sendo condenado e morrendo na cruz por nós. Por isso o seu sacrifício foi um sacrifício vicário. Ele nos substituiu ali na cruz do Calvário. Pedro diz que ele era justo, mas ele morreu pelos injustos que somos nós.
dentro da nossa injustiça, então ele, sendo justo, assumiu a nossa condição de pecador perdido e morreu por nós em nosso lugar, a nossa morte ali na cruz do Calvário. Em quarto lugar, o sacrifício de Cristo em terceiro, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz porque foi realizado por amor. Não foi algo obrigado. Ele não foi obrigado a morrer na cruz do Calvário. Foi o amor de Deus por nós. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na carta aos Hebreus, nós vimos então no capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro sacrifício dos animais foi removido, e agora o segundo sacrifício, que é o de Cristo, foi realizado então por ele. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda. Ele se ofereceu para fazer isto, né? Para realmente morrer por nós com amor. Quando nós lemos isto lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, fala que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a ignomínia e morreu a morte de cruz. Havia uma alegria no seu coração, porque ele estava fazendo isto por amor de cada um de nós, de cada pecador, nos amando. 1 Coríntios 15, 13, Paulo fala, ninguém tem maior, João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Então ele entregou a sua vida por amor a nós, e ele morreu justamente nos amando, embora pecadores, indignos e perdidos. Em quarto lugar, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz, porque resolveu de uma vez para sempre o problema do pecado. Então foi solucionado. O sacrifício do Velho Testamento não mudava a vida das pessoas e nem resolvia definitivamente o problema do pecado na vida do povo judeu. Mas o sacrifício de Jesus, ele então foi realizado para solucionar de uma vez por toda o nosso problema do pecado. Se nós cremos em Cristo, então o sacrifício que ele fez é autossuficiente para perdoar de uma vez por toda, cancelar de uma vez por toda os nossos pecados. Hebreus 7, 25, nós lemos: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, pode salvar de uma vez para sempre aqueles que creem em Cristo Jesus, porque o seu sacrifício tem validade eterna, é eterno. Ele foi feito para realmente solucionar o nosso problema, o problema do pecado na nossa vida, e nos dar então a salvação, nos livrar da condenação eterna. E ele então fez esse sacrifício, que é um sacrifício que não precisa ser repetido, que não precisa ser renovado, porque foi de uma vez por toda que ele realizou esse seu
sacrifício na cruz do Calvário. Em quinto lugar, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz porque salva todo aquele que nele crê. Ele diz que veio para entregar a sua vida em pagamento de um resgate de muitos, daquele que crê. Evidente que ele morreu por todo, mas a Bíblia fala: quem deu crédito à sua pregação, ao ensinamento da tua palavra, a pregação da verdade, da salvação na morte da cruz, então muitos não vão crer. Por isso ele morreu para salvar de uma vez por todas, dar a salvação eterna, o perdão eterno para aqueles que creem nele. Por isso que nós lemos em Atos 2, 21, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, falando, ele falou o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para ser salvo pelo sacrifício de Cristo, a pessoa precisa reconhecer a sua situação, a sua condição de pecador perdido e ver que não tem saída, né? Não tem saída, é como se estivesse dentro de um poço profundo e não há saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, nem para baixo, só tem para cima. Então aí a pessoa reconhece que nada pode fazer para salvar a si mesmo e aí invoca o nome do Senhor. Pede ao Senhor a misericórdia e é salvo porque crê no Senhor Jesus, que realizou o sacrifício, que cancelou os nossos pecados, a nossa dívida na cruz do Calvário. Então, é preciso crer em Cristo para ser beneficiado por essa obra que ele realizou na cruz do Calvário. E lemos em 1 João 4,14, o apóstolo falando o seguinte: vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, para salvar as pessoas que crêem nele. E Jesus fez a obra de redenção, nos redimiu dos nossos pecados, pagando a dívida que Deus exigia. Pagando a quem? Pagando a Deus. É Deus que exigia, então, o pagamento dessa dívida. E nós não podíamos. Jesus, então, veio e pagou, entregou a sua vida, diz: eu vou pagar essa dívida para cada pecador. Por isso que o próprio Jesus, quando estava na casa de Zaqueu, conversando com Zaqueu, ele viu a fé daquele homem, aquele homem creu em Jesus como sendo realmente o Messias, o enviado, o Cristo que haveria de morrer na cruz pelos seus pecados. Ele creu em Jesus e, ao crer, Jesus disse: hoje veio a salvação, porque este é filho de Abraão. E ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, aqueles que estavam perdidos, condenados. E ele veio pagar então a dívida, e o seu sacrifício é perfeito, é eficaz, é autossuficiente, é eterno. Não precisa ser repetido, porque ele fez de uma vez por toda esse sacrifício na cruz do Calvário. Concluindo então, vamos supor o seguinte, que uma determinada pessoa tem uma dívida e ele não pode pagar aquela dívida. E então um amigo seu, ele vem aí, vai
ao banco e diz: eu vou pagar essa dívida, eu amo muito o meu amigo, eu vou pagar essa dívida. E ela se tornou impagável para aquele homem. Ele vai lá e paga a dívida e chega então com os documentos da quitação daquela dívida e entrega aquele homem e diz: olha, eu paguei essa dívida. Aquele homem pode ter duas atitudes. Ele pode ser muito orgulhoso e dizer para aquele homem: olha, eu vou lutar, vou realmente trabalhar para pagar a você essa dívida. Eu não quero ficar devendo a ninguém. Ou ele pode se humilhar e dizer, então, aquele homem: olha, eu fico muito grato, você provou que me ama e eu vou ser grato a você pelo resto da minha vida. Eu vou realmente ser o seu melhor amigo da agora para frente. Com relação a Jesus, as pessoas podem fazer a mesma coisa. A dívida está paga, mas as pessoas começam a dizer: não, eu vou pagar a minha dívida, eu vou ajudar os pobres, eu vou fazer sacrifício, eu vou pagar. A dívida já está paga. É só humilhar diante de Jesus, reconhecer que Ele é o único Salvador, que Ele pagou a nossa dívida, ficar grato a Ele e entregar a vida a Jesus, dizer: da agora para frente eu vou te servir, eu vou andar com o Senhor, eu vou viver com o Senhor. Então nós precisamos realmente de Cristo, porque o seu sacrifício é único, é autossuficiente e é eterno. Ele é o único sacrifício que pode nos cancelar, que pode cancelar os nossos pecados, pagar a nossa dívida, que pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Uma dívida que você, que eu, ninguém pode pagar, mas Cristo pagou. E nós precisamos agora dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou essa dívida. Eu vou ser grato ao Senhor pelo resto da minha vida. Eu vou servir ao Senhor, andar com o Senhor e viver com o Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém.